A Ucrânia atacou Moscou ontem à noite, com um dos maiores bombardeios de drones desde o início da guerra. E você disse que tinha alguns números para me mostrar. Eu ouvi dizer que você sabia o que tinha acontecido. Eu fiquei sabendo pela Al Jazeera. Ouvi que a Ucrânia usou 1000 drones contra a Rússia. Então, voltando mais ou menos um ano atrás, acho que se falava muito sobre como a Rússia estava desenvolvendo a capacidade de lançar 1000 drones contra a Ucrânia. Na época, a conversa era de que eles conseguiriam fazer isso todos os dias, ou quase todos os dias. Mas agora é a Ucrânia que lança 1000 drones contra a Rússia. E isso vem depois de outras ofensivas ucranianas, em que a Ucrânia já tinha disparado centenas de drones contra o... Olha só, isso é Moscou. Certo, Moscou, Isso é... Sabe agora se isso realmente faz alguma diferença ou não, né? Mas mesmo assim, vendo aquilo, né? Aquilo foi um acerto bem sucedido num drone. Mas se eu morasse em Moscou, eu ia pensar: caramba, eu podia estar morando ali embaixo. Que diabos é isso? Meus filhos podiam estar no treino de basquete ali, ou sei lá, no que quer que joguem em Moscou, tipo hóquei ou algo assim, sabe o que eu quero dizer? Mas olha, isso é dramático. Olha isso, é uma refinaria de petróleo pegando fogo. Olha a explosão no ar, olha só. Pois é. É impressionante. E quantas vezes isso já foi visto no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? É espetacular, O drama disso, o espetáculo disso. E aqui tem um prédio residencial. Não era só a refinaria de petróleo. Eles também agiram as Inchblights. Certo. Agora, como a gente sabe, isso provavelmente não vai ter impacto nos russos. Pode até deixar algumas pessoas mais cautelosas, mais nervosas. Mas, no geral, ataques aéreos normalmente não mudam a opinião das populações que estão sendo atingidas. Na verdade, o que acontece é o contrário. Aumenta a pressão sobre o governo para acabar com a guerra mais rápido. Nesse sentido, muita da pressão sobre o Vladimir Putin tem sido justamente essa. Por que essa guerra ainda continua? Bem, nós já estamos sendo duros. Qual é a gota d'água que vai fazer o Putin ceder? Tô curioso. Aqui está o Lavrov. Eu procurei algum comentário do Putin e não encontrei nada. Pode ser que já tenha saído alguma coisa agora, mas no momento em que o programa foi ao ar, não tinha nada. Mas deixa eu te mostrar o que o Lavrov está dizendo. Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад... Ele anunciou há algum tempo, depois de mais um ataque terrorista em Kiev, que agora vamos realizar ataques em grande escala, de forma regular, dos quais depende diretamente a capacidade de combate das Forças Armadas da Ucrânia. Essa é uma tarefa determinada pelo Comandante Supremo. Nossas Forças Armadas estão cumprindo essa missão e vão continuar cumprindo. Вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять. Sabe, Matt, palavras firmes e equilibradas, mas ainda parece que para eles é como se fosse o mesmo dia se repetindo. Eu não entendo que não há uma reação mais forte. Quer dizer, a gente não tem muita certeza de quão eficazes esses ataques realmente são, no sentido de causar prejuízo industrial e econômico para os russos. Sabe, nos últimos anos, saíram vários relatórios dizendo que as refinarias russas estavam operando a 70% abaixo da capacidade, ou algo assim. Aí, alguns meses depois, vem uma correção, dizendo que, na verdade, a queda foi de só 3 ou 4%. A gente viu também, antes de maio, relatos de que esses drones estavam interrompendo as exportações russas. E aí, em maio, descobrimos que a Rússia tinha exportado mais petróleo, em termos de receita, do que em qualquer momento dos últimos 4 anos e meio. Então, no fim das contas, a gente não tem uma noção clara. O que dá para entender é que algo assim parece impressionante. Pois é, exatamente. Mas é isso. Esse é o ponto. Matterman Wallace. Os visuais são incríveis, mas na prática, aquilo é um reservatório e é fácil de substituir. Então, a perda real não é tão grande assim.
Agora, onde o impacto é maior, claro, é que isso coloca pressão sobre o governo russo, mas coloca pressão do jeito errado. Não para capitular, não para fazer as pazes, não para negociar, e sim para vencer a guerra. Por outro lado, também existe a esperança de que isso esteja afetando a economia e a indústria da Rússia. Mas o outro lado disso é que essa ação dá apoio ao povo ucraniano. É como dizer, olha, estamos revidando na mesma medida. E eu acho que talvez o mais importante para eles, para os ucranianos, é que isso traz motivação, traz inspiração. A intenção é reforçar o apoio europeu e também o apoio americano. A ideia é mais ou menos assim. Olha para esses ucranianos. Olha como eles estão lutando. Tenho certeza de que a Kaja Kallas mandou isso para todo mundo da lista de contatos dela. Ah, sim. Pois é. A imprensa a favor da Ucrânia tem sido enorme. Exatamente. E aí, como a gente vê aqui nos Estados Unidos, teve uma petição de liberação aprovada na Câmara dos Representantes para ajudar a Ucrânia. Para quem não conhece esse processo, a petição de liberação é usada quando o presidente da Câmara não quer que um projeto de lei vá para o plenário para ser votado. É o presidente quem decide o que chega ao plenário. Mas os membros da Câmara podem apresentar essa petição e, com uma maioria simples, eles conseguem obrigar o presidente a colocar o projeto em votação. Isso aconteceu foi o que o Ro Khanna e o Thomas Massie fizeram com os arquivos do Epstein. Certo? Pois é. Então uma petição de dispensa foi realmente feita para ajuda à Ucrânia, e ela passou. Agora eu acho que esse projeto ainda não chegou ao plenário. E era algo pequeno, cerca de 1 bilhão e 700 milhões, se eu lembro bem. Por aí, 1,5 bilhão. Então, não era um projeto grande. Mas tem um projeto no Congresso agora de 17 bilhões de dólares em ajuda. É provável que ele seja aprovado e depois provavelmente vetado pelo presidente. Mas olha, se você leu a imprensa europeia essa semana, antes do G7, a Ucrânia era para ser o grande tema. E isso acabou sendo ofuscado por esse memorando de entendimento. Mas era nesse ponto que eles achavam que os americanos iam começar a fazer concessões. E o Trump chegou a dizer algumas coisas que deram um certo otimismo para os europeus. Ele não descartou o assunto, né? Ele deveria se encontrar com o Zelensky. Não vi nada sobre. Ele disse que tiveram uma boa conversa. E ele sabe, tem sido mais crítico em relação à Rússia agora. Ele descreveu os russos como estando na ofensiva, ou disse algo nesse sentido, para deixar claro o tom. Para mim ficou a impressão de que ele está colocando a responsabilidade nos russos agora. Essa é a guerra deles. Foram eles que começaram. Algo assim. Então, o Donald Trump, né, não voltando atrás, mas será que vai estar mais aberto a isso? Será que esse vai ser um tema em que ele não vai querer brigar? A gente vai ver. Mas com certeza, para os ucranianos e para os europeus, parece que há uma luz no fim do túnel, por assim dizer. Eles acreditam que, bem, o Partido Democrata nos Estados Unidos vai fazer de tudo para não vencer em novembro. É impressionante. Sério. Mas é mesmo, é impressionante. Sabe, tipo, é simplesmente incrível. Mas olha, esse cachorro, o Ursus, poderia se candidatar ao Congresso e ainda assim vencer os republicanos. Quer dizer, os democratas vão dar um jeito de não conseguir. Mas sabe, eu acho que a ideia é que em 2028, se os democratas conseguirem recuperar a Casa Branca, os Estados Unidos vão voltar para a guerra. E olha, 2028, janeiro de 2029, faltam só 2 anos e meio a partir de agora. Pois é, tá chegando. Então eu acho que esse tipo de vídeo acaba nos envolvendo de novo. Esses ataques espetaculares, ou se a gente voltar algumas semanas, aquelas nuvens de fumaça preta sobre o Fórum Econômico de São Petersburgo, tudo isso serve como um impulso de moral. É esse tipo de propaganda, de guerra de informação, que os ucranianos e os europeus estão apostando para manter a guerra, para manter o apoio à guerra no Ocidente. E, no fim das contas, para criar uma justificativa para uma nova entrada dos Estados Unidos no conflito. Talvez não com o próximo Congresso, o que eu acho improvável, mesmo que o Trump fique um pouco mais flexível,
mas certamente com um presidente democrata em janeiro de 2029. Vai ser interessante. Aconteça o que acontecer, né? Vai ter bastante drama vindo de todos os lados. Certo. E eu não vejo motivo, sabe? O meu medo é que essa escalada que a gente está vendo continue. Quer dizer, se eu fosse conversar com os russos, eu perguntaria: por que vocês ainda deixam os trens funcionar? Como é possível que os suprimentos ainda cheguem à Ucrânia? Por que vocês ainda não atacaram isso? E eu sei que eles atacam, tem coisas que são atingidas, mas no geral, não é que eu queira ver isso acontecer. Não, eu entendo o que você diz. Só curiosidade, por que você ainda não fez isso? Eu entendo a questão da operação militar especial e tudo mais. Certo. Matt, essa sempre foi a minha dúvida. O Putin, essa falta de firmeza dele ao longo do tempo. Eu entendo, como você disse, é uma operação militar especial, mas poxa, teve muita destruição que poderia ter sido evitada. Pois é, teve gente que me criticou porque eu não apoio os russos aqui, e também porque não sou muito crítico em relação a como eles conduziram essa guerra e tudo mais. E eu não acredito nessa ideia de que o fato de eles terem conquistado um território do tamanho de Rhode Island nos últimos 12 meses faça parte de algum grande plano, sabe? Principalmente quando o objetivo é a conquista territorial do Donbass. Eu entendo a questão do desgaste, entendo tudo isso. Mas, sabe, alguém me perguntou, o que você gostaria que os russos fizessem? Sei lá, talvez ganhar a guerra? Já se passaram 4 anos e meio, e é essa pressão que está sobre o Putin. Os russos, sabe, estão dizendo que a maior parte das críticas a ele não vem de gente que fala: ei, acaba logo com a guerra, isso virou um impasse, não está indo para lugar nenhum, é contraproducente. Você já fez seu ponto, vamos encerrar isso. Não, vem de pessoas que dizem: a gente levou só 4 anos para derrotar os nazistas, certo? E agora já se passaram 4 anos e meio, e ainda estamos no Donbass. Não é como se estivéssemos prestes a marchar sobre Odessa na semana que vem, ou algo assim. Então, acho que de um ponto de vista objetivo, olhando para isso como a gente faz aqui, dá para entender por que a gente fica coçando a cabeça e se perguntando por que os russos ainda não tornaram impossível reabastecer os ucranianos, né? Quer dizer, existem explicações, e eu sempre entendi que os russos não têm interesse em ir mais para o oeste do que o Donbass. Esse não é o objetivo deles, nem a intenção, nem o plano, sabe? E eu entendo outras coisas também, mas enfim, o que me preocupa é o seguinte, e acho que a gente compartilha essa ideia. Você continua escalando, continua pressionando, e há muita gente, tanto em Kiev quanto em outros lugares, que quer ver os russos provocados a uma reação maior, na esperança de que essa escalada leve à entrada inevitável dos europeus na guerra, o que acabaria puxando os americanos também. Pois é. Sabe, por meio de algum tipo de mecanismo do artigo 5 da OTAN, que, claro, não necessariamente se aplica, ou talvez nem se aplique mesmo. Mas com certeza, acho que essa é a esperança de muita gente. Tenho certeza de que a Kaja Kallas e a Ursula von der Leyen vão dormir à noite, fecham os olhos e pensam nisso, nessas coisas. Tipo, como é que a gente faz para trazer os americanos de volta? Como é que a gente faz para deixar os europeus ainda mais unidos? Como transformar isso em algo maior, sabe? É difícil, porque os europeus têm sido tão... Isso tem sido, como os caras do Duran chamam, o projeto Ucrânia. Tem sido um projeto e tanto, né? E realmente tem sido assim por décadas. Então é isso. Eu não saberia interpretar essa falta de sensibilidade de outro jeito, além do que você acabou de descrever também. Certo, certo. Engraçado isso. Não sei se você viu, mas o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, colocou ela numa lista negra, ou algo assim. Sério?
Ele acusou ela de fazer uma calúnia de sangue contra Israel, sabe? É aquele tipo de coisa que mostra, eu acho, que Israel está reagindo de forma desesperada, atacando até alguns dos seus melhores aliados. A Callas e a União Europeia têm sido muito favoráveis a Israel. Às vezes fazem uma crítica bem leve, mas, no geral, a União Europeia tem sido bem confiável para Israel. A Callas, claro, é uma dessas pessoas, né? Mas agora, acho que nesse momento de desespero, os israelenses podem acabar atacando qualquer um que sugira algo diferente de um apoio total. Exatamente. Unity. Yeah, indeed. Pois é. Impressionante mesmo. Olha, eu quero aproveitar para mostrar para todo mundo o Substack do Matt, chamado Thoughts on War and Peace. Dá para ver aí onde acessar. E Matt, você tem vídeo e texto também, né? Faz um pouco dos dois? Um pouco dos dois. E eu sou bem ativo no Notes, que é a versão do Substack do Chics, então eu costumo postar conteúdo lá todos os dias. E os meus e-mails mesmo, geralmente uma vez a cada 2 semanas eu envio alguma coisa. Valeu, cara. Eu sempre gosto muito de te receber aqui, adoro ouvir suas opiniões e a gente se vê em breve. Muito obrigado, com certeza. Valeu, Scott. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.